O que será da nossa humanidade? Para garantir sua própria sobrevivência, o ser humano optou por métodos de negócio e agronegócio que nos trouxeram muitas riquezas, mas com sérios efeitos colaterais. Mas seria possível produzir sem desmatar o verde? Seria possível gerar riquezas preservando o meio ambiente? E você? Você acha que tem alguma responsabilidade nisso tudo? Pois saiba que você pode ajudar a reconstruir as bases do agronegócio brasileiro. Com um negócio muito lucrativo, fácil de se implementar e delicioso de se trabalhar. A palminha é de lei, né? Espera aí. Esquentar. Esquentar. Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo à Semana do Negócio Apícola. Essa semana, nós da Companhia da Abelha traremos a você tudo envolvendo o mundo do agronegócio abelhas e da apicultura. Mostrar para você a viabilidade do negócio, mostrar para você como que você implementa o teu apiário, como que você produz o teu mel e como que você efetua a comercialização do teu produto. Você que já cria abelhas, que já tem apiários, que tem dificuldades de romper aquela barreira de 15, 20 quilos de mel por ano e que deseja alcançar 40, 50, 60 quilos ou até mais de mel por ano em uma colmeia. Para você que é um curioso, que quer saber sobre apicultura, para poder levar para a sua propriedade ou para a propriedade de um amigo, de um vizinho ou de um parente e implementar o negócio apícola na sua vida, você entender o que é o mercado da apicultura, a pujança do mercado da apicultura, a riqueza do mercado de apicultura e como que você vai trabalhar dentro desse mercado para poder também ganhar dinheiro nele, mudar a sua vida, mudar a história da sua família e dessa forma fazer desse maravilhoso inseto a razão de ser da sua existência. Meus amigos, quando se fala em agronegócio no Brasil, sempre se lembra de agricultura e pecuária. A apicultura, ela nunca é lembrada como uma atividade no mesmo patamar que outras atividades agropecuárias no Brasil. Ela é vista como subatividade, como complemento de renda. Isso foi muito construído ao longo de anos por apicultores mais antigos, poucos apicultores aí que haviam no Brasil mais antigos, que criavam ali meia dúzia de colmeias de abelhas no fundo do quintal e extraíam o mel, extraíam ali um pouquinho de própolis, às vezes para poder pagar a conta de luz da propriedade, ajudar a pagar o salário do peão, e isso acabou colocando a apicultura numa atividade abaixo das demais. Existem pessoas, inclusive, que acreditam que a apicultura nem é atividade de agronegócio. Grande engano dessas pessoas. A apicultura é uma atividade pujante, uma atividade de um poder de produção e geração de riqueza incalculáveis. Nessa semana do agronegócio abelhas, a gente vai mostrar para vocês como que a apicultura ela tem condição de ser a principal atividade da sua propriedade rural, a principal atividade geradora de recurso e renda da sua propriedade rural, a principal atividade a responder aos anseios ambientais e de função social da sua propriedade. Nada se iguala à apicultura.
Quando a gente pensa na agricultura e pecuária dentro do agronegócio brasileiro, muitos se perguntam, é vantajoso trabalhar os ramos da agricultura e pecuária no Brasil? É claro que é vantajoso. É só a gente olhar que nos últimos anos, praticamente nos últimos 20 anos, quem segurou a economia do Brasil foram as atividades de agronegócio. Então é claro que você trabalhar com o agronegócio brasileiro na área da pecuária e na área da agricultura é excelente. Só que também, se a gente pensar naquilo que cada atividade dessa representa em termos de investimento inicial e de impacto que traz à atividade e ao meio ambiente, aí a gente começa a colocar na balança a falta de outras atividades que sirvam de compensação ambiental e dessa forma a viabilidade total da sua propriedade. Para você estabelecer, por exemplo, uma criação de gado, seja ele para bovinocultura de corte ou bovinocultura de leite, você precisa começar já com um número grande de matrizes. Imagina o que significa formação de matrizes, novilhos, crescimento desses animais até atingir o ponto de produção. Você não tem como estabelecer adquirindo 2, 3 cabeças de boi ou 2, 3 cabeças de vaca para ver se a atividade vai dar certo. Não funciona assim, porque só trabalhando em escala, em grande quantidade de matrizes, em grande quantidade de animais, que você vai ver lucro daquela atividade. Se a gente pensar na suinocultura, que gera uma quantidade de resíduos muito grande, além de uma necessidade de aplicação muito grande de remédios, muito grande de vermífugos, para o animal crescer adequadamente, de nutrição, de complemento nutricional para o suíno, você não encontra a rentabilidade do suíno. A mesma coisa a avicultura, a piscicultura, todos esses ramos, você vai encontrar o quê? Um investimento muito elevado e com um impacto muito grande ao meio ambiente e uma geração de resíduos muito grande. Pensando na agricultura, veja só quando você vai plantar soja. A soja é extremamente rentável, mas você também precisa ter uma grande quantidade de área plantada. Não adianta você plantar 1 hectare de soja. Você necessita plantar volumes grandes de soja, muitos alqueires de terra, para você ter a lucratividade vindo da soja. Tudo isso representa o que também? Um desmatamento muito elevado, uma aplicação muito grande de adubo em solo para fazer a correção de solo, a aplicação de defensivo agrícola. A gente está falando de investimentos altíssimos que você precisa implementar para poder tornar viável todo o processo de plantio de soja. Uma única colmeia de abelha criada dentro do manejo, dentro da técnica, na maneira correta, seguindo o método de criação, não é fazendo invencionice, igual muitos apicultores aí realizam. Uma colmeia de abelha dessa, ela tem condição de te dar, nos primeiros 18 meses de atividade, uma produção de até 30 quilos de mel. Só que você não vai ficar nos 30 quilos. A produção vai muito além disso. Vai entrar o 2º ano, 3º ano, você vai especializando na forma como você lida com a abelha, como que você chega no apiário, como que você aborda a colmeia. Essa produção aumenta e aumenta muito. A gente tem apicultores aqui na Companhia da Abelha que passaram pelos cursos da Cia da Abelha que atingem hoje a 50, 60, 80, 90 quilos de mel por colmeia em um único ano. Se a gente pegar agora um mapeamento de satélite para determinar a quantidade de pasto apícola, eu tenho o meu apiário instalado aqui e vou traçar um raio de 1,5 km até onde as campeiras vão trabalhar para poder buscar néctar. A gente vai encontrar uma área de 707 hectares. Na média hoje no Brasil, a gente tem em torno aí de 25% das áreas das propriedades rurais ainda com vegetação, ainda com verde. Esses 25% de pasto apícola vão dar condições ali de você implementar até 50 colmeias. Agora imagine comigo, 50 colmeias, nos primeiros 18 meses de atividade, vai te dar em torno ali de 1,5 tonelada de mel. No final de 3, 4, 5 anos, você vai atingir ali a produção de 3 a 4 toneladas de mel por ano. Se a gente pegar a bisnaga de quilos de mel,
ela é vendida hoje aí no mercado na faixa aí de 40 a 50 reais o quilo. O que é que isso então vai representar para você em termos de um lucro bruto da atividade? Nós estamos falando ali de 4 toneladas de mel a 40 reais o quilo, em 160 mil reais de faturamento em um único ano. É claro que a gente está falando de venda ao consumidor final, de você estabelecer toda uma verticalização da venda do mel direto ao consumidor. Mas é perfeitamente plausível você atingir aí com 50 colmeias em até 4 anos de atividade, uma renda anual na sua propriedade variando de 150 a 200 mil reais por ano. É isso que as abelhas têm condição de te dar, é isso que a apicultura tem condições de proporcionar na sua vida. E por que, meus amigos, que a apicultura é o melhor ramo do agronegócio na atualidade? O Brasil ele ocupa uma posição de destaque no que diz respeito ao potencial de produção de mel no mundo. Se a gente olhar para todos os lados do território brasileiro, nós temos aqui no Brasil hoje 5 biomas principais dentro do país. A floresta amazônica, o semiárido e o agreste nordestino, os pampas gaúchos, o cerrado brasileiro e a vegetação de Mata Atlântica. Quando a gente pega esses 5 biomas, eles representam uma variedade gigantesca de plantas e flores que não existe igual no planeta. Quando a gente olha, por exemplo, para o continente europeu, de ponta a ponta, a gente só encontra um bioma, o bioma das vegetações de pinheiros, inclusive pinheiros até que fornecem própolis para as abelhas na Europa, que é o Populus álamo, que é uma própolis preta, uma própolis escura. Mas só tem um bioma, um continente inteiro, do tamanho do Brasil, apenas com um bioma. O Brasil ele possui 5 biomas e uma quantidade de vegetações possíveis da abelha visitar e transformar em mel quase 90% superior ao de outras regiões do planeta. Nós temos um país onde a temperatura é amena. Nós não temos aqui invernos rigorosos. O Brasil não passa 6, 8 meses debaixo de neve. Nós temos praticamente calor os 12 meses do ano. E com um índice pluviométrico muito elevado. É muito raro haver regiões que chovem pouco. A gente tem ali o semiárido do Nordeste, que são 4 meses de chuva e 8 meses de seca. Mas até esses 4 meses do Nordeste constitui o bioma do semiárido como aquela região com maior potencial de mel no planeta. Não há igual no mundo como o semiárido nordestino para a produção de mel. Tudo isso representa as grandes vantagens que se tem na prática da apicultura no Brasil. O Brasil tem potencial, diante de toda a oferta de flores, de água, de calor, de clima, para ser o maior produtor de mel do mundo. Vem crescendo a produção de mel no Brasil? Vem crescendo, mas ainda está muito aquém daquilo que a gente tem de exploração do néctar que as flores oferecem para transformação em mel pelas abelhas. A outra grande vantagem da criação de abelhas no Brasil é que nós temos um tipo de abelha que ela é mestiça. Ela é uma abelha que é a mistura da abelha europeia pura com a abelha africana pura. Isso se deu em meados dos anos 50, onde teve ali a miscigenação das raças e a gente tem hoje uma raça híbrida. Ela ainda não tem uma espécie definida, ela é chamada de Apis mellifera SRD, sem raça definida. Só que essa abelha, ela gerou um híbrido com uma grande capacidade de resistividade à doença. Ela não é imune à doença. Ela tem mais resistência contra a doença. É aquilo que a gente chama de comportamento higiênico da abelha. Ela é uma abelha que busca limpar tudo dentro da colmeia. Se ela encontra no cantinho da colmeia uma colônia de bactérias, logo ela vem com a pata, ela vem com a língua e joga para fora da colmeia. Se ela encontra, às vezes, alguns ácaros, alguns parasitas que acometem as abelhas, se ela encontra esse ácaro, que é o que a gente chama, inclusive, de ácaro varroa, ela consegue pegar com a pata, pegar com a língua e jogar para fora da colmeia. Isso é uma característica exclusiva da nossa abelha europeia africanizada,
que é o nome dado à nossa híbrida que existe aqui no Brasil. O que isso gerou condições para a apicultura brasileira? Gerou condições da gente fazer a criação de abelhas com zero de aplicação de remédio, com zero de aplicação de medicamentos, com zero de aplicação de acaricidas. Aqueles apicultores no Brasil que trabalham com abelhas africanizadas, eles não têm problema de doença, porque é uma abelha que tem mais resistividade à doença. Portanto, todo tipo de resíduo de medicamento no mel, ele é zero. Isso deu condições ao Brasil de estabelecer uma produção de mel praticamente de qualidade e condição orgânica. Isso é sem igual no mundo. Esse é o grande diferencial nosso. Vocês já imaginaram o que representa um país em escala continental como o Brasil, produzindo toneladas e mais toneladas de mel orgânico? Quanto que isso não vale no restante do planeta? A apicultura ela ainda oferece a vantagem que você necessita de muito pouca área para poder instalar as colmeias. Para vocês terem uma ideia, quando a gente faz os mapeamentos de satélite para calcular a quantidade de pasto apícola que existe ali para a abelha trabalhar e transformar em mel, a gente encontra uma média de 30% de pasto apícola. Isso ali vai gerar condições de você instalar um número de 50 a 60 colmeias de abelha com uma produção de 3 a 4 toneladas de mel por ano. Sabe qual que é o espaço que você gasta para implantar essas 50 a 60 colmeias? O espaço de um lote. Uma área de 12 por 30, você implanta essas 50 a 60 colmeias. E nós não estamos falando de pegar uma área no meio do curral, no meio de um plantio que você faça, junto da sua criação de porcos ou de galinha. É uma área escondidinha, lá naquela baixada, no meio de uma matinha, uma área normalmente de pedra que você não utiliza para nenhuma outra atividade rural. Ali você vai implantar apicultura. Você vai dar valoração àquela área. A gente está falando de uma área de 12 por 30, uma área de 360 metros quadrados, o equivalente a um lote de cidade. Ali você vai implantar as suas 40, 50, 60 colmeias. Agora compara com a criação de gado ou o plantio de soja, que você precisa utilizar hectares e mais hectares, alqueires e mais alqueires, gastando violentamente no trato daquele solo, no trato daquela terra, no trato daquele pasto, para você alcançar a lucratividade. A apicultura, no sentido da utilização do espaço da sua propriedade, ela vai ganhar de 10 a 0 comparado a outras atividades agropecuárias do cenário agrícola e pecuário brasileiro. E tudo isso você estabelece fazendo um investimento muito pequeno. Se você colocar na ponta do lápis todo o investimento para 50 cabeças de vaca para extração de leite, se você fizer todo o cálculo de investimento para 100 cabeças de boi para gado de corte, se você fizer o cálculo de todo o investimento para o plantio de 10 alqueires de área de soja, você vai encontrar um investimento estratosférico. É muito caro. Você precisa empatar um capital de giro muito elevado para você obter a rentabilidade necessária. Quando a gente pensa na implantação, por exemplo, de 10 colmeias, que inclusive é o que a gente sugere você começar, por que a gente sugere isso? Porque a apicultura ela é escalável. Você não precisa implementar a atividade da apicultura começando com 200, 300, 500 colmeias. A gente nem sugere isso, porque fatalmente não vai dar certo esse investimento seu. Você vai começar com 5, com 10, com 15 colmeias. Você vai ter um investimento ali para 10 colmeias, por exemplo, na ordem de 6, 7 mil reais. É um investimento muito baixo, que a partir da primeira colheita de mel, por volta do 18º mês ao 24º mês de atividade, você já tem a produção de mel e o retorno desse investimento. Então você vai crescendo aos poucos, você não atropela o processo, você não precisa implementar uma grande quantidade de colmeias, diferente do gado que você tem que começar grande, diferente da soja que você tem que plantar muita terra. Com a apicultura você começa pequenininho, você começa com pouco espaço de terra,
com uma taxa de retorno muito rápida e com um investimento muito pequeno. Todo mundo que começa uma atividade sempre tem aquela coisa, quando que vai retornar? Quando você inicia uma atividade de apicultura com suas 10, 15, 20, até 30 colmeias, você vai ter uma taxa de retorno do investimento na ordem de 18 a 24 meses após esse investimento inicial. Porque isso vai ser quando vai acontecer a sua primeira colheita de mel. Você não vai colocar uma colmeia de abelha hoje e amanhã já vai estar produzindo. Não é assim que funciona. Muita gente, inclusive, entra na apicultura achando que no mês que vem já vai estar colhendo mel, produzindo mel e ganhando dinheiro. Se você é desse, meu amigo, desliga esse curso e nem continua. Porque não só a apicultura, mas qualquer atividade do agronegócio, ela requer tempo. Tempo de implantação, tempo de retorno do investimento. Mas a apicultura, você imaginar um tempo de retorno do investimento da ordem de 1 ano e meio a 2 anos, isso é muito rápido. Em 1 ano e meio a 2 anos, todo o investimento aplicado, ele já retornou na forma de produção, jogando a valoração do preço de 1 quilo de mel hoje no mercado, você tem todo o retorno do investimento já a partir de 1 ano e meio, 2 anos de atividade. Então é muito vantajoso a apicultura, porque ela vai dar dinheiro para você e vai tornar a sua propriedade rentável. A outra grande vantagem, e essa é indiscutível, é a preservação do meio ambiente. Quando você entra na apicultura, some a ideia do pasto sujo. Pasto sujo é para quem cria gado. Pasto sujo é para quem planta soja. Para quem cria abelha não existe pasto sujo, existe pasto apícola. E o pasto apícola significa vegetação. Se significa vegetação, significa você manter a floresta, você manter as nascentes, você manter a fauna, você manter a flora. A sua propriedade rural vai passar a ser lembrada como uma propriedade verde, atendendo todos os quesitos ambientais do que o planeta hoje exige. E o que o planeta exige? Respeito ao meio ambiente. A apicultura te dá isso e promove isso. E diante disso tudo, quais que são as vantagens de se produzir mel? A primeira delas, e que é imbatível, nós estamos falando de um produto natural e de um produto que trabalha muito a saúde. O mel ele é lembrado desde os tempos remotos da humanidade como um alimento que trata todos os tipos de patologias e doenças. Nós vivemos em uma sociedade doente. Nós vivemos em uma sociedade onde o consumo de alimentos industrializados é muito grande. Doenças como pressão alta, como diabetes, como câncer, hoje fazem parte do dia a dia. Seguramente você conhece uma ou mais pessoas que sofrem de alguma dessas patologias. Quando a gente apresenta para vocês a ideia da produção do mel, nós estamos apresentando a ideia da produção de um alimento saudável, de um alimento que cura doenças, de um alimento que traz qualidade de vida ao ser humano, de um alimento que faz o ser humano abandonar alimentos nocivos. Você vai estar levando vida às pessoas que comprarem o mel de você. Essa é a grande vantagem da produção de mel, é o benefício que ele vai trazer para a sua nutrição, para a sua saúde, da sua família, dos seus amigos, dos seus vizinhos, de todos aqueles que se propuserem a consumir o mel de abelhas. Imagina você implantando a apicultura na sua propriedade e estabelecendo ali todo um contato com a sua propriedade rural, todo um contato com a natureza, todo um contato com as abelhas. A gente vive hoje em uma sociedade que vive no concreto, que vive nas cidades, que está aqui no estresse das grandes cidades, nas doenças das grandes cidades, consumindo alimentos industrializados das grandes cidades. Quando você cria a abelha, quando você volta para a sua propriedade, quando você estabelece esse contato com a natureza, tudo muda para você, porque você vai passar a ter contato novamente com as suas raízes. Você tem a oportunidade de andar com o pé no chão na sua propriedade, de pisar na terra seca ou molhada,
de pisar ou beber a água da nascente, de entrar no meio da floresta e sentir a energia da natureza, a energia do verde, entrar para dentro do macacão de apicultura, abrir uma colmeia e vir aquele cheiro da colmeia no seu nariz, aquele cheiro do mel, aquele cheiro da própolis, aquele cheiro de abelha. Isso é curativo, pessoal. Isso é extremamente curativo. Isso é extremamente evolutivo. Isso devolve cada um de nós às nossas origens. Isso deixa de lado todas as preocupações, todos os problemas. Você entra para dentro de um macacão de apicultura, vai para dentro de um apiário, você esquece dos problemas da cidade, das contas da cidade, dos problemas do seu trabalho, daquele chefe que te enche o saco todo dia, que te azucrina todo dia, que te tira do sério, daquele vizinho que coloca música alta às 3 da manhã junto do muro da sua casa. Tudo isso você esquece, porque você voltou para a natureza. A apicultura é um convite a uma mudança de vida para você e para a sua família. Tudo aquilo que a humanidade necessita no dia de hoje. Meu amigo, minha amiga, você gostou dessa aula de hoje? Porque se você tiver gostado, eu quero que você deixe o seu comentário aqui abaixo na nossa plataforma da nossa Semana do Negócio Apícola. E para a aula de amanhã, você não pode perder de jeito nenhum essa aula, porque a gente vai para o apiário trabalhar na prática de apiário. A parte de instalação de apiário, como que você vai fazer para capturar o seu primeiro enxame, toda a parte também da temática de mapeamento de satélite, envolvendo ali a quantificação de colmeias do apiário. Tudo isso a gente vai estar abordando e trabalhando amanhã. Então eu preciso muito de você nessa aula, porque se você quer de fato implementar uma atividade de apicultura na sua propriedade, é imprescindível que você esteja nessa aula amanhã. Te espero às 8 da manhã amanhã, nessa aula que a gente vai estar liberando dentro da plataforma da nossa Semana do Negócio Apícola. Só que não acabou ainda não. Hoje, mais tarde, ali por volta das 19 horas, nós vamos ter a nossa live ao vivo do nosso tema de hoje. E aí eu vou querer que você traga as suas dúvidas, as suas perguntas, porque eu vou estar tirando todas essas dúvidas de você, sanando todas as suas dúvidas em torno da temática do dia de hoje. E se você ficar até o final da live, vai ser melhor ainda, porque a gente vai fazer um sorteio de um brinde especialíssimo para você trabalhar junto aí das suas abelhas, dos seus apiários, das suas colmeias. Vem com a gente que vai ser legal. Até mais tarde às 19 horas, pessoal!